Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de maio de 2025. Putin sofre risco de morte em Kursk em ataque de drones. E operação da Ucrânia destruiu militares, munições e material bélico russos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você que assiste aos vídeos e não é inscrito para inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Inscreva-se. Obrigado. Bom, o general russo Yuri Dashkin, ele relatou em uma entrevista para a televisão russa que o helicóptero de Putin, durante a viagem de Putin para a região de Kursk, agora bem recentemente, acabou sendo envolvido no epicentro de um grande ataque de drones ucranianos. Vocês vejam só que coisa, que azar do Putin e que sorte que eles não atingiram o helicóptero. Eu acho que o helicóptero não era o alvo. Eles acho que não sabiam que o Putin estava se dirigindo para Kursk, a Ucrânia. A inteligência ucraniana, acredito eu, na minha avaliação, que não descobriu, senão teriam acertado. O general, ele relatou que a intensidade do ataque durante o voo das forças armadas da Federação Russa sobre o território do Kursk tornou-se muito maior e, portanto, a sua defesa aérea teve que garantir a segurança durante o voo, no caso, a segurança aérea, que era comandada por este general, e ele que garantiu a defesa aérea do helicóptero durante esse ataque, que é um ataque que estava sendo feito na região de Kursk, mas ele acabou sendo envolvido por esse ataque de drones. E o combate antiaéreo foi feito justamente pela defesa russa, que ajudou a salvar a vida do ditador russo. Agora pode ser que não seja isso que eu acho, né? É uma avaliação, porque eu acho que os ucranianos teriam conseguido talvez destruí-lo, que um helicóptero não é tão rápido quanto um avião a jato, por exemplo. E eles não acertaram o helicóptero porque não devia ser o alvo, né? E porque também viria um problema muito grande se o drone acabasse chegando muito próximo a ponto de destruir o helicóptero de Putin, com o Putin dentro, a defesa aérea pouco poderia fazer, porque ela teria que atirar muito perto do helicóptero e poderia ser derrubado o helicóptero por fogo amigo, no caso, fogo amigo russo, né? Ou amigos do Putin acabarem derrubando, porque esses acidentes podem acontecer e, aliás, a Rússia já fez muito desses acidentes. A segurança do ditador pelos militares russos agora é bem difícil de garantir, né? Isso também é uma das conclusões importantes dessa guerra, que o próprio ditador russo, Vladimir Putin, iniciou contra a Ucrânia ainda em 2014 e transformou a invasão que ele fez contra a Ucrânia numa guerra em grande escala em 24 de fevereiro de 2022. O presidente da Federação Russa, na minha opinião, que é o chamado ditador Putin, não tinha ideia que ele próprio poderia se encontrar no epicentro de um ataque de drones ucranianos e, dessa maneira, arriscar a sua própria vida durante a passagem da fronteira com a Ucrânia, nas regiões da Rússia. E aqui podemos falar sobre um certo desamparo dos próprios russos, das forças armadas russas, né? Sem dúvida nenhuma, é bem fácil para realizar ataques agressivos no território do Estado russo, para realizar mísseis, bombardeios, matando pessoas inocentes. Isso tem sido fácil para o ditador fazer, né? No entanto, imediatamente, quando se trata da capacidade de defesa da própria Rússia, vemos problemas sérios. A mesma região de Kursk tornou-se real o calcanhar de Aquiles do regime do ditador da Rússia, Vladimir Putin. Inicialmente verificou-se que as forças armadas da Ucrânia são capazes, sem qualquer problema sério, ultrapassar obstáculos para entrar no território da Federação Russa.
seja por terra ou seja por ar. Tanto por terra que ela está hoje firmemente assentada em Kursk, em Belgorod e também na região de Bryansk. Né? Isso é uma coisa que o mundo inteiro sabe disso. Então, o que a Rússia pode fazer para se estabelecer no relatório em Kursk? A Ucrânia ficou muitos meses, né? E praticamente da metade do ano passado, agora até o início do ano. E para poder recuperar o controle da maior parte desse território, Putin teve que pedir a ajuda, que não conseguiram, a ajuda da Coreia, que chegaram com 12 mil soldados. Hoje até pouco ouve-se falar deles, apesar deles estejam participando junto com os russos em batalhas em tropas conjuntas, na maioria das vezes, embora que tenha algumas operações que eles fazem apenas eles, os coreanos, e sem nenhum sucesso militar. O sucesso aconteceu quando o BFF, o Best Friend Forever, do Putin, né, tirou o compartilhamento da inteligência com os Estados Unidos da América por uma semana aproximadamente, talvez um pouco mais, e aí quando eles retomaram a maior parte do território de Kursk, voltou o compartilhamento das informações, né? Interessante. Coincidência, mas apenas uma coincidência da guerra, né? Nada mais grave que isso. E, simultaneamente, a Ucrânia, além de defender o seu território, ela precisa, que é soberano, ela simplesmente não ela entrou no território da Rússia e a Rússia não tem condições de defender o seu território, né? O fato é que, em mais de 10 anos de guerra russo-ucraniana, o comando militar russo, ninguém na liderança política da Rússia, né, não viram a necessidade do fortalecimento das fronteiras com a Ucrânia. Se a Ucrânia tivesse mais tropas ou disponibilidade de mais tropas, com certeza ela poderia entrar em outras regiões ali na fronteira. E aí a situação ia ficar difícil. Se essa guerra se prolongar para o ano que vem, fatalmente isso vai acontecer. É para o momento em que a bandeira ucraniana ela está tremulando em regiões russas, isso é duro do ditador engolir, que foi uma guerra causada por ele, que não está tendo vitórias mistas na realidade, que não levam a lugar nenhum e agora trouxeram em perigo a própria vida do ditador. Pode ser que amanhã depois venha uma versão diferente de que os ucranianos atacaram com objetivo o helicóptero. Eu não acredito porque não chegaram muito perto, né? Não chegaram muito perto desses helicópteros. Então, chegaram perto, mas não tão perto a ponto de danificá-lo ou abatê-lo. Então, por causa disso, eu acho que eles estavam atacando alguma outra coisa na região. Mas a Ucrânia está calada sobre esse evento. Oficialmente, o Estado-Maior do Exército Ucraniano não fala nada, né? Então, mas os russos falaram. Então, eu acredito que houve, de fato, esse ataque, e tem uma série de órgãos de imprensa na Europa, tem uma série de blogueiros, tanto na Europa, de uma maneira geral, na própria Rússia, inclusive, falando sobre isso, né? Enquanto isso, a Ucrânia destruiu militares russos, munição e material bélico russos, que eram transportados numa floresta na região de Donetsk. Os operadores de drones da unidade Magyar das Forças Armadas Ucranianas nos territórios ocupados da região de Donetsk interceptaram e atacaram um sistema de lançamento de foguetes Grad. Então, eles viram o sistema de foguetes e atacaram esse sistema, né? E aí notaram que tinha caminhões carregando munições, né? E aí eles notaram que esse sistema Grad, na realidade, eles acompanharam os drones de reconhecimento, ele estava indo para um depósito, né, um barracão, vamos dizer, um barracão escondido, camuflado, onde eles colocavam lá dentro o material. E aí viram que tinha, entrando dentro desse barracão, tanques de guerra, blindados em geral, né, e armamento também, e estavam todos entrando no hangar. Então ali eles estavam escondendo o material, dentro dessa floresta. Então aí e tinha o sistema Grad que não tinha entrado ainda. Aí eles resolveram atacar esse sistema Grad, acertaram com projéteis com sucesso. Eles tinham notado também que tinha uma munição de morteiros, eles identificaram como munição de morteiros, sendo transportada em caminhões, e estavam para se entrar dentro do barracão também. Aí eles causaram algumas explosões violentas,
nesses caminhões, né? E como resultado, os militares que estavam trabalhando com isso, claro que foram destruídos e atacaram o batalhão, também, o batalhão não, o barracão também. Então, um grande número de veículos blindados, sem ser confirmado o número ainda, né? Instalações de artilharia, melhor, sistemas de artilharia, juntamente com as guarnições, foram destruídos por ataques de drones, que lá eles mandaram drones kamikazes contra esse barracão e contra as tropas que estavam ali na localidade fazendo a segurança, ou eram simplesmente as guarnições desses equipamentos que estavam lá, porque eles deveriam fazer o seguinte, na minha opinião, eles usavam esse equipamento, quando terminavam de usar, escondiam, porque justamente a Ucrânia pode determinar a posição de um sistema de artilharia e fazer um contra-ataque. Então eles levavam, escondiam, estava na floresta o barracão. E os drones de reconhecimento ucranianos detectaram isso. Ontem, os drones, os russos atacaram 40 vezes Pokrovsk e 24 vezes na direção de Kursk. A situação manteve-se a mesma desde o início do dia, em todo o teatro de operações, 135 confrontos, né? E esses 40 em Pokrovsk e 24 em Kursk, onde foram os mais, onde a região que foi mais atacada, né? Eu só quero destacar que em Pokrovsk, 159 russos foram neutralizados, né? E também é isso aí, né? Não tenho detalhes da perda de material em Pokrovsk. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Inscreva-se porque aqui você viu a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.